Eu estou convidado especial hoje aqui, Francisco Rocha, Amém, graças a Deus. é o missionário Francisco. Eu fico muito feliz de conversar com ele, porque é amigo de infância aí, cara. Estudamos juntos, brincamos juntos aí na nossa vida. E com o passar do tempo, a vida nos levou por caminhos diferentes. Boa tarde, Kiko. E tem como apelido Kiko, né? Não, Exatamente. é impossível deixar de falar, né, cara? Boa tarde, Francisco. Prazer conversar contigo, meu amigo. Meu irmão, boa tarde também. Prazer enorme conversar contigo. Boa tarde para a galera aí também. Desejo muita bênção e muita paz no coração de todo mundo. Fico feliz demais de estar te vendo. Você sabe que a saudade é grande, né? É como você falou, a gente conviveu muito tempo junto, né? Brincamos junto e, e graças a Deus isso cria um laço de amizade muito profundo, né? Então, eu fico muito feliz de estar te vendo. Até falei que você tá um cara bonito demais. Você tá um cara bonito, beleza? Rapaz, na realidade é um misto, é um misto de emoção que eu sinto, entendeu? Porque a gente vai lembrar da família, né, cara? A gente vai lembrar da nossa família, né? Isso. Isso me emociona porque alguns já se foram, né? Alguns amigos já se foram, já se passaram dessa terra. Mas como eu tinha dito para ti antes, que o tema dessa conversa é falar sobre Deus. E falar sobre Deus vai refletir essas emoções que a gente tem. Porque Deus na minha vida e na sua vida também foi muito presente. E se não fosse Deus, a gente não estaria hoje aqui, né? Exatamente. Exatamente. Se não fosse Deus, né? Certamente a gente não estaria aqui. E isso é que nós precisamos entender. Entendeu? Que não é Deus que gira em torno do ser humano, mas é toda a criação, toda a sua criação que gira em torno dele. Então, tudo acontece porque ele quer. A palavra diz assim que as misericórdias dele se renovam a cada manhã na nossa vida. Então, sempre quando eu me lembro desse versículo, eu também me lembro do fato de que a gente só está aqui nesse momento porque, mais uma vez, a misericórdia dele se renovou na nossa vida, na vida de todo mundo, na vida de toda a criação, e é por isso é que nós estamos aqui. No dia que Deus resolver não mais renovar a sua misericórdia, e Ele é Deus, Ele pode fazer isso daí, entendeu? Ele não precisa perguntar nada para ninguém, porque foi Ele quem criou, foi Ele que chamou toda a existência. No dia que Ele resolver dar um fim na situação, Ele resolve a situação, sem perguntar para ninguém. Ele não precisa E, do conselho de ninguém. e Francisco, meu amigo, na realidade, assim, eu teria, assim, inúmeras perguntas a respeito de Deus. Isso. Inúmeras perguntas. Só que tem uma em especial que nós não vamos criar um roteiro assim, vai começar por isso, isso, isso. Nós vamos tentar interlaçar aqui a história. Mas tem uma em especial que uma vez a gente já conversou sobre isso e eu me recordei agora dessa filosofia que a gente teve. Que uma vez você me questionou assim, eu quero saber se sua opinião mudou. Eu queria saber se sua opinião mudou a respeito. Uma vez a gente estava conversando a respeito do pecado. É, tipo assim, se eu já estava nesse pensamento de Deus, antes mesmo de todas as coisas existissem, então o pecado já estava com. Eu já existia, então eu pequei. Como é que é? Você lembra mais ou menos dessa história que eu conversei contigo? Sim, 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 eu lembro, eu Tu lembro. lembra, né? Eu lembro, eu lembro. Então a pergunta era se uma vez que eu estava no plano de Deus, se lá eu já era pecador. Exatamente. Essa era a questão. E a Exatamente. resposta é não. Agora eu não lembro o que eu respondi na época. Eu não lembro o que eu respondi na época. Mas agora eu posso responder com todas as bases. Como Deus não é um Deus de confusão,
E como o mal não pode existir nos pensamentos de Deus, e o mal também não pode existir no plano de Deus, porque Deus é bom, a essência de Deus é boa, entendeu? Sim, Então, tudo aquilo que ofusca essa questão, tudo aquilo que não é bom, não faz parte de Deus, faz parte da natureza caída do ser humano. Por exemplo, o inimigo se revelou, aliás, se rebelou lá, mas não foi porque ele encontrou alguma falha em Deus que levasse ele a cometer essa rebelião. Não, a falha aconteceu nele, no corpo celeste lá. E hoje, então, a pergunta é interessante. Se eu já estou no plano de Deus, e eu creio que eu estava no plano de Deus, entendeu? O pecado, eu já era uma pessoa pecador? Não, porque quando ele chamou todos à existência, ele chamou de acordo com a sua imagem, entendeu? Então, não. Mas o problema foi que eu nasci dentro de uma geração já metida no pecado, já caída no pecado, uma geração desobediente, uma geração em contraste com Deus, uma geração rebelde a Deus. Então, o fato dessa existência, o fato de eu ter nascido no meio dessa geração, foi que acarretou sobre mim o pecado que sobreveio a toda a humanidade. O pecado entrou na história do homem, entendeu? Não foi pela vontade de Deus. Se eu já existisse nos planos de Deus com o pecado, então o pecado seria uma vontade de Deus. Mas o pecado não é uma vontade de Deus. O entendi, pecado é uma entendi. desobediência humana, é uma rebeldia humana, entendeu? E por isso que uma vez que eu fui chamado à existência, eu nasci nessa geração humana e perversa, o pecado sobreveio sobre mim. Acho interessante Entendi, algumas passagens entendi. na Bíblia que deixam a gente muito chocado, e uma delas é que Deus tinha um cuidado muito grande quando ele dizia o povo dele chegava num determinado lugar, uma das orientações de Deus e das proibições de Deus era que esse povo não se relacionasse com os outros, com as outras gerações, entendeu? Porque Deus estava preparando aquela geração que seria uma geração santa, que seria um povo santo, seria um povo sacerdotal. Aquele povo tinha uma linhagem sacerdotal. E ele dizia assim: olha, não, vocês não se relacionam com os outros, com o povo que está em volta de vocês, por quê? Porque é um povo rebelde, é um povo desobediente. E eu estou preparando vocês para quê? Para que vocês mostrem para ele a minha vontade. Qual é a minha vontade? É que todo ser humano, né, viva bem, viva a abundância de Deus, viva as bênçãos de Deus. E para que isso aconteça, você precisa deixar o pecado de lado, porque o pecado é quem te tira dessa situação. Então, não Graças. se lembro qual foi a resposta, mas a resposta é Não, não, eu. não tem como Não, ser. tá conforme o meu anseio de entender. Não, não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Mas outra pergunta aqui. Passei no primeiro teste. Certo, passando o primeiro teste. Agora, essa pergunta ela é pesada. Por quê? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus está em todas as coisas. Deus sabe de antemão o que vai acontecer. Mas vamos lá. E vem a calhar com o que a gente já conversou um pouco antes, sobre o pecado. Deus fez a Exatamente. criação lá, segundo o livro de Gênesis, entendeu? Deus criou o primeiro homem, depois criou a mulher, certo? E estava lá os dois no Jardim do Éden, lá convivendo na presença de Deus. Convivendo na presença de Deus, né? Certo? Isso. Até porque eles conversavam, né? Eles conversavam. O homem e Deus ali diretamente ali. Hoje a gente conversa mais, mas ali nós estamos falando do aspecto do Gênesis ali. Deus sabia de antemão que Adão ia pecar, que Eva ia pecar. Sim. Por quê? Sabia porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia. Sim. Certo. Concordo. Provavelmente essa Nada foge pergunta, aos Deus olhos me de perdoe, Deus. meu Deus do céu, não Por é que ele deixou? exatamente. É por que ele deixou? Uma das coisas que causa muita confusão, principalmente no meio que nós estamos vivendo hoje, é a respeito da liberdade do homem. Deus criou um ser humano livre, né?
Esse homem perde a sua liberdade na medida em que ele deixa de ouvir a Deus. O grande problema lá com a Eva foi porque ela deixou de ouvir a voz de Deus. E ela deu ouvido à voz de quem ela não tinha que dar ouvido. E esse princípio continua até hoje. Hoje a gente continua cometendo pecado porque a gente deixa de ouvir a Deus e vai ouve o governo, ouve as instituições religiosas, entendeu? Vai ouvir muita gente. O nosso ouvido tem que estar cativo à voz de Deus. E a coisa não foi diferente lá. A primeira situação. A segunda situação era que Deus criou esse casal livre. E realmente ali hoje, quando a gente estuda, a gente entende que eles estavam ali num período de teste, entendeu? Eles tinham a liberdade. O que eles não tinham era a obrigação de desobedecer à ordem de Deus. Deus não podia tirar a possibilidade, né, deles não obedecer a sua palavra. Por isso é que é interessante. A outra pergunta que é mais interessante é essa: por que Deus deixou o fruto lá no meio do jardim? Exatamente. Entendeu? Para Porque justamente cair em já tentação. que ele não queria, por que Deus não protege eles, né? Por que Deus não protege? Vamos pegar a palavra proteger, mas eu discordo da ideia porque Deus protegeu. Você falou uma coisa muito interessante. Deus vinha todo dia conversar com ele. Deus vinha todo dia se revelar a ele, revelar o plano, todo o seu plano de criação, todo o seu plano de redenção. Deus vinha o tempo todo fazer essa revelação a ele. Então Deus tinha um contato com eles. E essa intervenção de Deus é justamente colocando limite entre eles. Olha, vocês podem andar até certo passo, vocês podem ir até tal lugar, vocês podem comer de todos os frutos. O único fruto, essa é a prova. A única prova é essa. Vocês não podem comer isso aí. Então havia algo que eles não podiam fazer e que o próprio Deus tinha determinado para eles não fazer. Não faça. E Deus é tão bom, viu? E para que toda boca se cale, Deus vai justificar a razão pela qual eles não tinham que fazer. Qual era a razão? Vocês vão morrer. Vocês vão morrer espiritualmente. Isso é porque vai haver uma ruptura entre nós. Não vai poder mais ter esse contato entre nós. Não vai poder mais ter esse diálogo entre nós e você também vai limitar a sua vida física e assim sucessivamente. Entendeu? Então, a razão pela qual Deus permitiu, e aí a gente vai trabalhar as duas vontades de Deus, a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus, a razão pela qual Deus permitiu que a árvore continuasse lá, dando fruto, né? E que eles, né, pudessem ter tido contato com a árvore, é justamente porque Deus criou esses dois indivíduos com liberdade. Eles eram livres. A pergunta agora é assim, e aí entra uma outra pergunta, que é o pensamento que eu venho refutando há muito tempo. Bem, uma vez que esse homem caiu, uma vez que esse homem perdeu, porque ele perde a sua liberdade, ele perde o seu livre-arbítrio na medida em que ele desobedece a Deus. Na hora que ele desobedece a Deus, ele perde completamente a sua liberdade. E agora ele está refém da sua carne, do demônio que ele deu ouvido, do pecado, que é a concupiscência da sua carne. E aí, outra coisa também que acontece é que ele sujeita toda a criação que Deus tinha colocado nas mãos dele para que ele fosse o administrador dessa criação a todo esse sistema maligno que agora ele está inserido. Esse homem daqui para frente, daí para frente, esse homem não tem mais liberdade agora, entendeu? E aí nós ia entrar num outro assunto muito complicado, né? Que é esse homem, ele tem um livre-arbítrio, ele não tem um livre-arbítrio. Mas só para responder assim, porque tem muita gente que faz essa pergunta mesmo. Por que Deus não tirou a árvore? Por que ele não colocou só a árvore Por que pura? deixou pecar? Deus sabia que a coisa ia acontecer? Sim, sabia, porque nada foge aos olhos de Deus. Para Deus não existe presente, passado nem futuro. O tempo reside em Deus. Entendeu? Ele não está refém do tempo, ele não é limitado no tempo. Nós estamos refém do tempo aqui. Agora aqui é 2h20. Na hora que der 2h21, o minuto que passou, esse não volta mais. A coisa com Deus não funciona assim. Deus é onipotente, ele é onipresente. A todo tempo ele está presente.
Eu sempre digo que se houver algum lugar onde Deus não está, esse lugar não existe, porque tudo reside em Deus, entendeu? Tudo Deus chamou a existência. E aí sim, ele sabia? Sabia. Por que que ele permitiu? Esse pessoal, eles estavam no momento de uma prova. Deus estava provando o seu amor. Qual era o que eles tinham que fazer? Continuando ouvindo a voz de Deus. Qual é o grande problema da humanidade hoje? Por que que a humanidade hoje está metida no pecado, está metida na idolatria, a humanidade está metida na corrupção? Porque deixou de ouvir a voz de Deus. É sempre assim. Você deixa de ouvir a voz de Deus, né? O mal Lindo, lindo, acarreta na lindo sua vida. demais. Isso é profundo. Isso é lindo, isso é profundo. Deixar de ouvir a palavra de Deus, deixar de ouvir a Deus. E Francisco, o projeto da salvação começou aí, lá no Jardim do Éden, no momento do pecado, no momento da queda, o projeto da salvação do homem já começou ali, caiu e o projeto da salvação já começa ali. O físico, né? Vamos entender assim, porque agora aí sim, isso é uma pergunta complicada, entendeu? Mas você vai ver que a Bíblia vai nos dizer que o cordeiro foi morto, viu? O cordeiro foi morto muito antes. Então, muito antes, Jesus Cristo foi morto. Antes da consumação dos tempos, Jesus Cristo foi morto. E Jesus Cristo morre justamente para redimir esse homem. Porque se ele não tivesse que redimir esse homem, entendeu? Ele não precisaria morrer. Eu Deixa não eu fazer uma entendi. Como pesquisa aqui. assim? Como assim Jesus morreu antes? Não entendi. Entendeu? Ó, o texto que eu estou falando está em. O texto que eu estou falando está em 1 Pedro. Certo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui agora. Então, fica à Vou abrir vontade. ela aqui. Ah, sim, agora eu vou abrir aqui. É, olhar. Ah, sim, está aqui, olha. Ele vai dizer o seguinte, ó, sabendo que não foi coisa corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Está falando aqui do pecado. Mas por que que nos resgata? Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, viu? O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido e ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Deixa eu pegar a citação aqui de Apocalipse, deixa eu ver se eu consegui encontrar a citação de Apocalipse. Entendi. Aí ela é uma questão, ela é uma pergunta assim que não dá de você responder ela assim no estalo, entendeu? Não, sim. Porque Sim, para tem que, você tem que se responder recorrer essa à palavra de pergunta no Deus. estalo, hã? Tem que se recorrer à palavra de Deus. A palavra de Deus que vai dar a resposta. Uhum. Exatamente. Então, Apocalipse 13:8, viu? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Olha, aqui esse texto de Apocalipse aqui, ele é fantástico. E ele vai dizer assim, ó, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, viu? Desde a fundação do mundo. Entendeu? E aí a gente precisa entender uma coisa, que o Cordeiro foi morto, por que que Jesus Cristo morre? Aí eu tenho que responder a pergunta, para redimir o ser humano. A razão pela qual Jesus Cristo morreu foi para, novamente, costurar esse diálogo que o homem perdeu na medida em que ele pecou lá. E a coisa Entendi. aconteceu lá atrás, aconteceu na eternidade. Entendeu? Então, entender isso daí, você precisa entender o outro conjunto da situação, que é a onipotência de Deus, que é a presciência de Deus, entendeu? Aquilo que eu dizia, Deus não está refém ao tempo, viu?
O pecado, ele não... A gente trabalha muito isso na teologia, na Ramach Teologia. O pecado, ele não foi um acidente, entendeu? Ele não pegou Deus de surpresa, viu? Deus já tinha organizado o seu plano para resgatar esse homem, viu? Antes mesmo que esse homem tivesse sido criado. Entendi, Beleza? entendi. Mas assim, essa é uma questão. Agora, isso você pegou uma questão complicada de responder, Não, viu? profundo, Aí você profundo. me perguntou assim, aí quando é que isso acontece na vida desse homem? É quando esse homem é chamado à existência, entendeu? No Entendi. momento em que esse homem é chamado à existência, você vai ver que lá mesmo, lá no Gênesis, viu? Você vai Espera ver só um que pouquinho, lá é Francisco. feita a Espera só um primeira pouquinho. Deixa eu virar profecia esse messiânica. ventilador que aqui tá quente demais. Espera só um pouquinho. Isso. Desculpa interromper, que tá calor Não, demais. tudo bem. Continua. Você vai ver Então, que lá em Gênesis 1, aliás, Gênesis 3, né? Lá em Gênesis 3, que é onde acontece lá a queda do cidadão. É Gênesis 3. Isso, Gênesis 3, a queda do homem, entendeu? Você vai ver que Deus vai conversar com esse homem e depois vai acontecer algo interessante. Nós temos aqui a primeira a primeira profecia messiânica aqui, que é em Gênesis 3:35, quando ele vai falar agora, né, da inimizade entre o povo da mulher e a descendência dele, né? Essa luta do bem e do mal, que ele vai dizer, ó, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a partir daí, entendeu? A partir daí, agora viria uma guerra entre os seres humanos, que foram divididos aqui também. É interessante que ele divide aqui a raça humana, né? Há uma divisão da raça humana aqui interessante, ó. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Olha, é interessante. Entre a descendência de um e o descendente da outra. Fala que não fala de duas descendências. Fala de uma descendência e de um descendente. Entendeu? Lá entendi. no Novo Testamento, a gente entende quem era esse descendente, quem era de que oposição ele estava falando aí. Então, eu entendo assim que, na medida em que esse homem é chamado à existência, que ele passa para um plano físico, esse gatilho aqui é ativado, entendeu? O gatilho da remissão desse homem, o gatilho da salvação desse homem é ativado. Mas é bem verdade que isso já existia há muito tempo nos planos de Deus. Rapaz, Está uma, complicado? é complicado, é uma filosofia gostosa de se conversar. Eu, de vez em quando, às vezes, quando eu estou proseando na minha vida, meio sozinho, conversando comigo mesmo e pensando nas coisas de Deus, eu me faço essas perguntas e às vezes pode ser até tola. Rapaz, mas pensar que Deus tem uma rivalidade é forte. Pô, como assim Deus ter rival? Como que pode? Como que pode Deus ter rival? Entendeu? Porque na nossa vida a gente Mas, está na nossa vida a gente está sim, acostumado de que existe o bem e o mal ali, que existe uma guerra que alguém vai perder. Entendeu? Que alguém vai ter que ceder. E pensar que Deus tem uma rivalidade é forte. Entendeu? Por que Deus tem uma rivalidade? O diabo é o rival de Deus? Entendeu? Quem que é o rival de Deus? Existe isso, entendeu? Porque é complexo. Não é uma pergunta fácil, não. É complexo isso aí, porque, pô, mas Deus é Deus, Deus criou todas as coisas, mas Deus tem um rival. Olha que isso. Não sei. Eu não sei se. assim, meu irmão,
eu sei, eu entendo o que você está querendo dizer, é por causa da grandiosidade de Deus, né? Ele tem rival? Assim, sim, ele tem, porque, olha, você vai ver que o Apocalipse vai tratar de todo um enredo de uma guerra contra Deus. Então, vai se levantar o falso profeta, né? O que é aquele que vai proferir tudo contra Deus, aquele que tem o objetivo como é que é, distorcer a verdade da Bíblia para semear o que? Uma característica, uma das funções do rival, né, que foi aquele que se opôs contra Deus, que é o inimigo, é o diabo, é o opositor, já é o significado, é o opositor, né, da doutrina, é o opositor da verdade de Deus. Então, ele tem os agentes dele, um deles é o falso profeta, que vai tentar desconstruir essa verdade de Deus. E aí eu preciso entender qual é a verdade absoluta de Deus. O Novo Testamento vai me dizer qual é a verdade absoluta de Deus, é o seu Filho. Então, esse falso profeta, vai tentar, entendeu? Ofuscar essa verdade, tudo aquilo que leva a essa verdade. Por isso é que as falsas profecias causam o engano, levam à mentira e à perdição. Depois tem o anticristo, que o João vai falar que é aquele agente que se volta contra tudo aquilo que se chama Deus, viu? Dentro da questão do quando João escreveu as suas cartas, foi para combater a heresia do arianismo, entendeu? Que dizia que não tinha como Jesus Cristo habitar em carne, porque a matéria era pecaminosa, a carne era pecaminosa, e não tinha como um ser divino habitar habitar em carne por causa dessa situação. João vai dizer que todo aquele que não acredita que ele veio em carne, esse é o anticristo. Então ele tem os opositores dele. Agora é interessante que eu peguei aqui o próprio João 16:11, é que essa galera, viu? Essa galera, eles já foram derrotados. A gente sempre disse que são os derrotados mais persistentes que tem. Entendeu? Essa Entendi. galera, porque Entendi. o João 16:11 vai dizer, né, que e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Quando ele está falando, a referência que ele está falando aqui do príncipe do mundo aqui é do próprio opositor. Ele já está condenado, o martelo já foi batido para ele. Se rebelou contra Deus, entendeu? Já está condenado, ele já vive já a condenação. O objetivo, agora, qual é o grande objetivo dele? O objetivo dele é arrastar o maior número de pessoas para esse estado, entendeu? E aí eu sou um pouco radical, só um minuto, e aí eu sou um pouco radical nisso daí, né? Porque o homem sem Deus, ele já está nesse estado de condenação. O homem sem Deus. Marcos vai dizer, quem crê e for batizado será salvo. Aí quem não crê, ele não vai dizer vai ser condenado, ele já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então, Entendi. o trabalho dele primeiro é tirar aqueles que creram, né? Transformar em incrédulos e manter aqueles que não creem na situação que ele está. Mas ele já foi vencido, ele já foi condenado, né? O Cristo já foi pregado, o Cristo já foi ressuscitado, já ressuscitou, entendeu? O Cristo ressuscitou, né, para a nossa salvação, assumiu a nossa dívida, porque nós não tínhamos como arcar com essa dívida, entendeu? O Cristo novamente restaurou o diálogo. Agora o homem pode dialogar com Deus por Cristo agora, entendeu? A coisa agora é em Cristo. Vou perguntar, você Entendi. levantou a mão. Entendi. Não, não, você estava falando que o anticristo vai arrastar uma multidão, e essa multidão vai ser grande, hein? E, e Olha, essa... aí é outra coisa interessante, meu amigo, porque geralmente eu sempre digo assim, e às vezes eu sou radical no jeito que eu digo.
Mas geralmente cristãos, eles não têm estatística, você sabia? Você vai ver estatística de evangélicos, estatística de católicos, estatística de budistas, estatística de. E você vai ver estatística dentro das religiões. Mas o cristão, que é aquele que João vai falar, que é aquela ovelha que ouve a voz de Jesus Cristo, que é aquela ovelha que atende a voz de Jesus Cristo, não é só o cara que ouve, é o cara que atende. A ideia ali está em você ouvir, em você atender, você colocar em prática. É interessante que lá no Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo foram chamados pela primeira vez de cristão, porque o povo identificou neles traços de Jesus Cristo. E, meu irmão, a quantidade de gente que transmite, que mostra isso no decorrer da sua vida, no testemunho de vida, é uma quantidade muito irrisória, entendeu? Quase que não existe. Aqui, Então, por aí. Não, termina Aí, o ó, pensamento. por aí, meu irmão, aí você tira o quantidade, né, o tanto que a coisa está Vai se complicada. perder. Mas eu tenho Mas, dados também. Deixa eu só te falar um dado interessante aqui, ó. sim, Nós estamos atualmente aí numa marca aí de 7,8 bilhões de pessoas. Dessas 7,8 bilhões de pessoas, 4,6 bilhões de pessoas são consideradas não alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, o que corresponde a 68% de toda a humanidade que está vivendo atualmente. Você tem noção do que é isso daí? a metade, né? Uhum. Não, não é a metade. É mais da metade, é 4,6 bilhões, 68% da população, viu, mundial que está vivendo agora, nesse momento, é considerada não alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aí sobra o quê? Você que é bom em matemática? É 32%, não é? Sim, sim. Sobrou 32%. 32% é que é considerada cristãos. 32% de toda a nossa humanidade que está vivendo atualmente. Nós temos os maiores desafios aí do que nós temos aí, o continente asiático, entendeu? O continente africano. E aí existe estatística, só para você ter noção, segundo a organização missionária filiada à Convenção Batista dos Estados Unidos, esse dado aqui é do dia 18 de 5 de 2021, quem quiser pode pegar na internet que vai encontrar, morre cerca de 155.473 indivíduos diariamente que não conhecem Jesus Cristo. Entendi. E agora você me diz, para onde é que você acha que esse povo está indo? Meu filho vai buscar uma água para o papai, por favor? Então. Até deu sede, né? Pois Da é. sede. Quando eu vejo essas estatísticas, eu também fico morrendo de sede. E Francisco, antes a gente vai voltar no aspecto de falar sobre o Apocalipse, principalmente para a gente finalizar a nossa gravação. Não, Mas é lá antes finalizar. não, ainda não. Para a gente finalizar, a gente vai entrar. Nós vamos falar primeiro do Apocalipse, Tá. depois a gente finaliza. Mas eu queria te fazer um desafio. Hoje mesmo eu comento. Hoje não, foi ontem. Eu queria te fazer um desafio. Ontem mesmo eu conversei com minha esposa que uma das melhores fases da minha vida, sem dúvida nenhuma, na época que eu estava no seminário, lá das franciscanas. Lá nos franciscanos lá. Foi uma das Sim, melhores fases da minha vida, assim, porque... E aí ela me interrogou e depois eu fiquei pensando, rapaz, ela falou a verdade. Depois ela me interrogou e eu fiquei pensando, porque foi uma das fases da minha vida que eu mais orei. Nunca vi assim, nunca tinha orado tanto, nunca tinha me aproximado tanto assim. Foi a parte boa, assim, foi a parte boa que eu... Não, eu amava aqueles retiro, eu gostava demais daquilo lá. Aqueles retiro era profundo. O retiro, eu mergulhava mesmo na questão do retiro. Mas o desafio que eu vou te fazer, eu queria que a gente falasse junto. É uma oração que eu aprendi lá. Eu gostaria que a gente orasse junto, que eu queria... O desafio é saber se você ia lembrar dessa oração. Vamos Qual é a lá? oração? Qual é a da Aí providência? você me acompanha, tá bom? Você me acompanha. Ó divina providência, Do ó providência Altíssimo de Deus. Deus, tem Vai provido, prover prover e e proverá. proverá.
Providência de de Deus, Deus, tem de tem de piedade de nós. piedade. Nunca me esqueci, cara. Essa oração, ela é uma oração muito interessante, entendeu? Essa oração, realmente, tudo acontece debaixo da providência de Deus, Debaixo da entendeu? providência. Toda a nossa vida, ela acontece porque Deus é um Deus providente. A Bíblia vai dizer que ele faz o sol dele brilhar em cima de justos e injustos. Ele faz a chuva dele cair em cima de justos e injustos. A gente, quando Eclesiastes fala isso. nós vivendo essa dinâmica da obra missionária aí, a gente está profundamente agora relacionado com a obra missionária, estamos agora profundamente Obrigado. no serviço do reino, a gente vê nitidamente essa providência de Deus acontecendo na nossa vida, entendeu? Só para você ter noção, vou contar um testemunho aqui rapidão. Eu fiz um curso de treinador de futebol, porque Sim, é uma grande bacana. ferramenta, é uma grande ferramenta para você trabalhar, né, com povos, com povos principalmente desses países não alcançados. E aí eu fui fazer esse curso no Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu só conhecia um rapaz, um irmão nosso, que fez o Você foi treinamento no Rio de missionário Janeiro, junto então? comigo. Hã? Você foi no Rio de Janeiro? Isso, eu fui. Então, eu só conhecia o missionário, o Max, né, que ele fez o treinamento junto conosco lá no CTK esse ano, na Cairóis, o treinamento missionário. Ele mora em São Gonçalo, mas o curso ia acontecer lá na cidade de Rio Bonito. Então, eu tinha como chegar até São Gonçalo, mas eu não tinha onde ficar em Rio Bonito. E eu me lembro que teve um outro missionário da Jocum, que ele estava no Paraguai, e ele queria fazer o curso, e ele fez a matrícula do curso, e ele veio também para o Brasil para fazer esse curso. Era o prazo de uma semana que a gente ia passar no Rio de Janeiro, nessa cidade, Rio Bonito. Eu lembro que eu saí daqui, eu não tinha local para me ficar, e eu fui. Eu só ouvi a voz de Deus e fui. E fui para o Max, me recebeu lá na casa dele. Nós passamos o dia, o sábado e o domingo, fazendo evangelismo, fazendo culto, escola bíblica dominical. Ele trabalhou a escola bíblica dominical e tudo mais. E eu me lembro que no domingo, quando foi no domingo, eu entrei em contato com o Fábio, que é o missionário da Jocum. Nisso, o Fábio tinha entrado em contato com o pastor, e o pastor dele entrou em contato com um outro pastor que morava na cidade de Rio Bonito, e esse pastor foi e conversou com outro pastor que trabalhava lá na prefeitura de Rio Bonito, pastor Márcio, pastor Batista, um cara, gente muito boa. Rapaz, eu sei que o que aconteceu? Deus trabalhou de uma certa forma, a providência de Deus foi tão grande, que domingo eu ainda, pela manhã, eu ainda não tinha local para me ficar. Liguei para o Fábio disse, olha, entre em contato com o pastor Márcio, ele é lá da cidade de Rio Bonito, ele quer falar com você. E aí eu entrei em contato com ele pediu para mim entrar em contato com o pastor aqui de Anápolis, o meu pastor aqui de Anápolis. Eu entrei em contato com o pastor aqui de Anápolis e pedi para o pastor entrar em contato com ele, que ele queria saber mais ou menos como era que eu era, que ele ia me receber na casa dele. Ele recebeu nós dois. Vou te falar, meu irmão, desde o café da manhã, almoço, janta, nada faltou para gente, você acredita? Eu Nada acredito, faltou para gente. eu acredito. Ele trabalhava na prefeitura, o curso estava acontecendo na prefeitura, então a gente saía e voltava junto com ele. Mas ele, assim, Deus cuidou, assim, de uma maneira, assim, muito, muito mesmo, muito interessante. Era o café da manhã, era o almoço, era a janta. Eu me lembro que algumas vezes não teve como ele sair para ir comer com a gente. Ele entregava o cartão dele, dizia, pode ir lá, pode comer, entendeu? Então, essa oração, ela é uma oração verdadeira. A coisa acontece dentro, Da debaixo da providência. providência Isso, de isso. Deus. Eu tô curioso, eu tô curioso em um aspecto aqui, é, que você começou a falar aí, eu comecei aqui a me questionar. Qual igreja que você está seguindo aí Eu na participo Nápoles? aqui da Igreja Ministério de Anápolis, entendeu? Certo.
E agora a gente participa da Igreja Ministério de Anápolis do Calixto Abrão, lá do bairro Calixto Abrão. Pastor é o Certo, pastor Jaumir Batista. Ele foi jogador do Vasco, jogador profissional do Vasco. certo. Você é vascaíno, né? Pois é. Aí Infelizmente. ele abandonou tudo para seguir o ministério, Cara, né? Para eu estou te seguir a missão perguntando aí da isso igreja. porque é interessante como que a vida ela dá essas voltas nesse sentido, porque e você falou de providência de Deus, é assim, tudo, todas as coisas que eu pedi a Deus até hoje, Ele me concedeu. Sim. Eu lembro demais esse negócio da providência de Deus. Eu lembro quando eu saí lá de Lins, saí lá de Jaci e fui para São Paulo. Eu não sei se eu não sei se você já estava lá em Alto Alegre na época que eu saí também. É, naquela época eu fiquei em Alto Alegre depois em 2002, 2001, 2002, era virada de ano. Na época, aí eu comecei a trabalhar lá na padaria lá do Wellington lá, conhecido lá no Alto Alegre. E só que eu queria ir para São Paulo. Minha invocação era São Paulo. Já estava tudo acertado, já estava acertado com palavras com o nosso irmão Gilberto, falecido. Já estava acertado para ir para Roraima, mas não, minha cabeça era São Paulo, mas isso não era a minha cabeça, isso era um chamado, cara. Isso era um chamado, porque a minha vida ali foi em São Paulo, a minha construção de toda da personalidade que eu sou. Só que eu sempre sentia assim, as coisas de Deus para mim tá demorando, mas não é que estava demorando, é porque tem a data certa para acontecer. E aí eu casei justamente com uma pessoa maravilhosa que é a Maria Carneiro, filha do seu Gilberto, e ela deu as coisas assim para mim do qual faltava. E hoje ela segue o Ministério Madureira aqui, Ministério Madureira, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e não vou mentir para você que sou muito faltoso em relação a isso daí, mas vou. Hoje vai ter uma celebração de ação de graças pela entrada da igreja aqui, né, no bairro, que é muito grande aqui, muito grande mesmo, muito grande. E aí a gente está comemorando 7 anos, aí, se eu não estiver enganado, do estabelecimento da igreja aqui do bairro. E aí eu vou com ela, eu vou com ela. E só que eu preciso ser mais presente, eu não vou mentir para ti. Era só isso aí que eu queria falar. Mas vamos lá, voltar nas polêmicas. Nós precisamos falar de polêmica. O que dá Mas o... assim, só um minuto, deixa eu te falar. Essa questão também, tudo é o tempo de Deus, entendeu? E Deus trabalha assim como Ele. Deus, ele é dono do tempo, então ele tem um tempo para tudo. A gente, por causa do pecado, a gente é imediatista. Então, por exemplo, você planta o joelho no chão e você pede uma coisa, você quer que aquilo caia no seu colo rapidão. Deus tem o tempo dele, entendeu? Agora, a verdade é que Deus cuida. Ele sempre vai cuidar. Ele cuida tanto daquele que é filho dele, quanto daquele que é só criatura dele. Ele cuida daquele que é filho dele para mostrar sempre o tamanho do seu amor, para dizer para ele, olha, você não está sozinho, você tem um Deus que está cuidando de você. E cuida daquele que não é filho dele, viu, que é só criatura dele, para que ele entenda que Deus existe, que Deus cuida de tudo, e ele se volte para Deus. É Entendi. assim. Por isso é que ninguém vai ter do que reclamar quando chegar diante dele, dizer assim, ah, mas o Senhor cuidou dele, não cuidou de mim, entendeu? Não vai ter como, porque ele vai dizer assim, ah, meu filho, olha, todos os dias a minha misericórdia eu renovei para todo mundo. Todos os dias, meu filho, eu fiz o sol brilhar para todo mundo. Ninguém ficou sem sol, ninguém ficou sem a chuva. É verdade que em cada lugar ela cai num tempo, né? Isso é verdade, mas cai. Entendeu? É Só que assim. tem uma historinha rapidinho que eu contei outro dia para os meus irmãos aqui, que infelizmente, segundo os relatos lá da história de Fátima, lá em Portugal, que infelizmente vai ter gente na presença de Deus que vai ver a face de Deus e ainda vai duvidar do poder de Deus, ainda vai duvidar de Deus. O cara tá olhando para Deus, ainda vai duvidar dele ainda. É incrível. Agora,
essa questão aí eu não acredito, entendeu? Porque aqueles que chegarão lá e contemplarão a face dele é porque realmente, entendeu? Foram convencidos pelo Espírito dele, entendeu? Sim, E reconhecem a soberania dele. Então lá não vai chegar ninguém ofuscado é, de dúvida, porque a dúvida ela é uma característica nossa e ela entrou na nossa vida por causa do pecado, sim, entendeu? Se você está entendi. na frente de Deus, então se você vai estar junto com Deus, na frente de Deus, entendeu? Olha, Significa não, eu assim. respeito, eu Então, respeito. humanamente, assim, e biblicamente, e depois, qual seria a base, né? E aí, levar tudo cativo à palavra. Qual seria a base? Não teria, Entendi. né? Porque aí sim, aí eu teria que dar a base para o purgatório. Dizer que essa pessoa ainda não estava perfeitamente purgada do seu pecado, por isso ela foi levada lá na face de Deus, mas ela ainda está desbaratinada, ela ainda não está acreditando muito que é Deus. Entendeu? Não, mas existem coisas É, que não, é existem outra coisas que não, polêmica. existem É coisas que outra não, polêmica. é outra polêmica, existem coisas que não tem explicação, mas eu já ouvi algo que eu acho que é muito interessante, que a Bíblia, a Bíblia tem tudo aquilo que a gente precisa. Ela tem todo o conhecimento de Deus que a gente precisa. Mas que a Bíblia, não sei se você pode me corrigir, entendeu? Mas que a Bíblia, ali, esse livro, não tem como ter todo o conhecimento de Deus, assim, a sua plenitude. Está tudo ali, todo o conhecimento de Deus, tudo que é de Deus está ali, entendeu? Você entendeu mais ou menos a pergunta? Entendeu? Sim, Tudo que a gente sim. precisa, tudo que o ser humano precisa está na Bíblia, mas que o conhecimento de Sim. Deus na totalidade não está escrito ali. Não, isso sim, né, é bem verdade, né, mas é como você falou, tudo que nós precisamos está contido na Bíblia, mas é claro que o próprio Deus não está contido, né, ali é apenas, né, uma fração da sua revelação, Exatamente, é entendeu? isso que eu queria E é chegar. justamente o que nós precisamos, entendeu? Para chegar até Deus. É, você não vai poder dizer assim, faltou alguma coisa, entendeu? Porque Exatamente. está tudo lá. Você sabe qual é um trabalho que eu faço muito? Eu vou na casa de recuperação, tem uma casa de recuperação que eu vou aqui. Toda segunda-feira eu me encontro com eles. Nós estamos trabalhando agora o plano da salvação, entendeu? As doutrinas e tudo mais. É interessante. E eu sempre falo para eles, e eu sempre faço um trabalho com eles, que qual é o trabalho? É um trabalho que não tem sido feito, que foi perdido de vista aí. É o levar o ser humano a fazer o básico. O que seria o básico para mim? Ele lê a Escritura, ele lê a Bíblia. E eu sempre digo assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar por 4 capítulos. Leia todo dia 4 capítulos da Bíblia. Em 10 meses e 15 dias você vai ter fechado a leitura da Bíblia. Me lembro que eu comecei a trabalhar com os meninos aqui essa questão dos 4 capítulos. Hoje os caras já leram a Bíblia várias vezes, entendeu? E, e é impressionante assim o trabalho, né, o que acontece na vida da gente, Obrigado. na cabeça da gente, na mente da gente, quando você interage com a escritura. Fazer essa interação com a escritura é algo fundamental na vida das pessoas. Eu lembro sempre do texto, nós trabalhamos aqui com criança também, né? Eu lembro sempre do texto de Deuteronômio, né? Onde ele está falando lá para você inculca essa palavra, inculca, a ideia de inculcar é você abrir, colocar e fechar, você inculcou. E aí ele vai te dar o processo, como é que você tem que fazer isso daí. Você vai fazer isso daí escrevendo elas a palavra nos umbrais da tua casa, versículo. Você vai fazer isso, esse trabalho de inculcar na mente do seu filho, andando com ele, quando você estiver sentado, quando você estiver deitado. A ideia ali é que você constantemente esteja falando da palavra de Deus, para que a mente do seu filho vai absorvendo aquilo ali
E aí você entende quando Paulo vai falar lá na frente, para que você renove a sua mente, para que você não tome a forma do mundo. Ele está dizendo isso daí, inculca a palavra de Deus Tu, na cabeça do filho. tu já assistiu esse último filme de Paulo? Eu assisti. Bonito, né, cara? Que Assisti. profundo, né? É. Profundo, profundo demais, quando ele Aliás, fala da gota do mar, né? exatamente. Eu achei interessante aquele exemplo ali. Aquele exemplo Aí que quando ele deu. ele... Interessante. Francisco, a pergunta é o seguinte: fala do Apocalipse. Eu queria finalizar rapaz, a gente começou errado. A gente deveria ter começado com a oração, mas a gente vai terminar com a oração. Mas antes de terminar, eu queria falar contigo a respeito do Apocalipse. Qual a sua opinião do Apocalipse? O Apocalipse já começou, o Apocalipse está na metade, o Apocalipse está terminando, o que você Cara, acha? essa foi a melhor pergunta e a mais fácil. Você tem uma Bíblia aí? Tem aqui. Paulo, entendeu? Traz uma Bíblia para Apocalipse, mim, por favor. isso. Ela é Apocalipse capítulo 1. Você pode pegar o versículo 1 aí, ó, o versículo Bíblia, 1 e o versículo Bíblia. 2. Eu falei Viu? com Paulo. Certo. Você pode pegar Apocalipse aí, capítulo 1, versículo 1 e 2. O que está escrito aí, olha? Revelação de Jesus Cristo. Achou aí? Capítulo 1, né? Capítulo Sim, 1, versículo 1 e 2. sim. Vai lá. Revelação de Revelação quem? de De Jesus Jesus. Então, Cristo. a primeira coisa que nós vamos entender aí é que essa revelação aí é de quem? Jesus Cristo. É de João? Não, é de Jesus Cristo. Você sabe que foi ele que escreveu o Apocalipse, né? Tem lá o Exatamente. Apocalipse de João. Então, já Exatamente. vamos desconstruir aí o tema. A revelação aí é de Jesus Cristo. Aí continua. Que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo. Para mostrar para quem? Para os seus? Servos. Agora eu te Seu servo. pergunto, todo mundo é servo de Jesus Cristo? Uhum. Nem todo mundo, né? Nem todo mundo é servo. Então, o Apocalipse é para mostrar para quem? As coisas Para os breves. seus servos, né? Exatamente. Vamos lá, vamos. Ixi, nós vamos achando muita coisa aí, ó. As coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atesta a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam, as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Entendeu? Sim. Ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, a resposta está aqui, ó. As 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que adivinha, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu Certo. sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, o que ele fez? Nos libertou do nosso pecado. Outra coisa interessante também é você entender essa libertação, né? Você diz assim: ah, mas Cristo me libertou do pecado e eu continuo pecador? E aí, como é que Sim. fica? É Então, complicado. ele não libertou. Libertou ou não libertou? Aí ele vai te libertar do poder do pecado, entendeu? Da consequência do pecado e da influência do pecado. Entendeu? É por isso é que agora o cristão ele vive novidade de vida, porque o pecado não tem mais domínio sobre ele, ok? Porque Cristo libertou ele. Isso não tira ele da condição de pecador. Ele Sim. continua pecador. Ele não continua na prática do pecado. Então ele vai continuar. Você entendeu aí, né?
Sim, De que sim. foi que ele foi liberto? Do poder do pecado. Quando você lê Efésios, capítulo 2, você vai ver qual é o poder do pecado. O pecado te matou, entendeu? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse é o poder do pecado. O pecado acabou conosco. O pecado acabou o pecado, quando chegou nesse homem, o pecado detonou com ele. Aí nós vamos entrar, mexer com isso é complicado, porque você vai entrar em outros pontos, não tem como você isolar um pensamento de outros pensamentos, entendeu? Entendi. Aí você vai entrar numa outra polêmica, qual é? Que aí existem as correntes, uma entende que esse pecado não contaminou esse homem por completo, e esse homem ainda pode dar uma resposta a Deus, entendeu? Ainda há algo nesse homem que necessariamente, sem Deus se mover, esse homem pode buscar a Deus. E tem a outra corrente que vai dizer assim, não, esse pecado contaminou esse homem de um certo ponto que esse homem está inerte, ele está morto, ele não tem como buscar a Deus. Mas isso é outro problema. Vamos continuar. Pois é, continua no Apocalipse aí. Não. Bem, era só esse texto mesmo. Tem um Sim. texto na Bíblia, deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Então, esse era o texto. Então, a pergunta foi qual? A pergunta é, o Apocalipse já começou, o Apocalipse está no início, essa questão Ah, do sim, agora checkmate, eu do entendi. checkmate da história, do checkmate da história, Eu vamos dizer queria checkmate. encontrar o texto, mas eu não encontrei. Tem parte dele, mas ele não era esse texto. Deixa eu ver se eu lembro qual é o texto. Provavelmente você já ouviu, enquanto você lembra aí, provavelmente você já ouviu alguém já falar, o Apocalipse já começou, o Apocalipse está esse é o início das dores, Jesus está voltando, né? Todo mundo já conhece essa história, Ah, e, e é isso aí. O Apocalipse é forte, então é uma mensagem forte. O vou nome ver do se meu eu encontro o texto aqui. O nome do meu filho é Paulo por causa de Paulo. Eu coloquei nome de Paulo por causa de Paulo. De São Ah, Paulo. sim. Mas tem um outro apelido, Paulo Macedo Rodrigues. Paulo Macedo Rodrigues. Mas esse resto. Pois é. Uhum. Vamos lá. Para aí, deixa eu encontrar ele aqui, que aí deixa eu ver se na outra tradução aqui tá. Aqui o texto vai dizer que em breve devem acontecer. A pergunta é, bem, sim, nós estamos vivendo nos últimos tempos, né, nos últimos momentos, e a gente precisa entender uma coisa aqui. Desde a primeira vinda de Cristo, a partir daí até agora, nós estamos vivendo os últimos tempos. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. A segunda coisa é que os relatos do Apocalipse, entendeu? Eles não estão, como que eu posso dizer, organizados para eles acontecer somente numa época. Eles, eles estão acontecendo, por exemplo, não só os relatos do Apocalipse, mas outros relatos, entendeu? Por exemplo, a Bíblia vai dizer que por se espalhar a iniquidade, o amor de muitos irão esfriar. Nós estamos percebendo agora esse esfriamento no meio do povo de Deus. Nós estamos percebendo agora o aumento, a Portas Abertas esse ano, ela trabalhou a perseguição mundial dos cristãos em 2 níveis apenas. Ano passado era em 3 níveis. Eu tinha o pessoal que fazia perseguição extrema, perseguição severa, e o pessoal que fazia perseguição que era considerada alta perseguição. Esse ano a Portas Abertas só trabalhou com 2 medidores de perseguição aos cristãos, que foi a perseguição extrema e severa.
significa o quê? Que os países onde fazia alta perseguição, ou eles estão fazendo perseguição extrema e severa. Então, a coisa está acontecendo. Eu te mostrei dados, entendeu? Sim. Que metade do nosso planeta ainda não tem o conhecimento. Então, as coisas estão acontecendo. O apocalipse está acontecendo. Gradativamente, o apocalipse está acontecendo. Gradativamente, ensinos do apocalipse, entendeu? Está acontecendo. Característica de ensinos do apocalipse está acontecendo. Um deles é justamente o assolamento, viu, como eu posso dizer assim, o da incredulidade no mundo. A gente nunca teve um mundo com tanta gente incrédula, entendeu? As pessoas não querem saber de Cristo, as pessoas não aceitam a doutrina de Jesus Cristo, as pessoas não ensinam, não aceitam o ensinamento de Jesus. Não tem. Muitos até dizem assim, não, é um cara legal e tudo mais, mas a verdade é que eles não querem se comprometer com Jesus Cristo, não querem se relacionar com Jesus Cristo. Justamente porque, primeiro, né, porque o inimigo está cegando o entendimento deles. O inimigo que eu estou falando aqui é o diabo, né? Está cegando o entendimento dele. A carne está cegando, a carne com a concupiscência do pecado está cegando o entendimento dele. Esse cara, ele não quer saber de Cristo, né? Esse cara, ele abomina Jesus Cristo. Então, isso são traços, né, dos fins dos tempos que vai acontecer, que já está acontecendo e que já aconteceu também. Então, a mensagem do Apocalipse, ela é uma mensagem atualizada, entendeu? Ela não é uma mensagem do que vai acontecer, eu preciso entender. Desde a vinda de Jesus Cristo até o momento que nós estamos agora, o Apocalipse está acontecendo. E a tendência é a coisa ir acontecendo cada dia mais, cada vez mais, cada dia que passa a coisa vai acontecendo. Essa Francisco, é a ideia. Francisco, eu queria pedir para ti, entendeu? Eu queria pedir para a gente fazer uma oração, porque o vídeo vai ficar muito longo e aí ele fica muito grande de ser jogado na rede. Ele fica vários depois gigas. Você vai trabalhar, você vai editar esse vídeo aí? Não tenho, não vou, eu vou editar não. Do jeito que ele está aqui, ele vai para o canal já. Tá aqui, eu vou postar ele aqui, só terminar aqui, eu vou postar ele no YouTube. Essa minha intenção, na realidade, isso aqui eu vou dividir em partes. Esse diálogo eu quero dividir em partes, ou seja, a gente vai colocar a parte 1. Aí depois em parte 2 a gente vai conversando com o passar dos dias aí, até alinhar para a gente achar uma forma de fazer ao vivo, que o ideal seria fazer ao vivo, entendeu? É porque nós não tivemos esse tempo para... Até porque, como eu falei para ti, eu nunca tinha feito dessa forma aqui, ao vivo. Mas eu já estava com vontade, então eu preciso achar uma pessoa, e era você, entendeu? E aí, nós vamos fazer outras vezes, espero que assim seja, e aí não vou editar não, ele vai do jeito que está aqui, que a gente começou, ele vai para a rede. Eu preciso melhorar muito meu canal ficou parado no tempo aí, eu preciso, mas aos poucos eu vou abençoando e a gente vai colocando aí ao tempo. Certo? Beleza, então. Me fala como é que está o seu pai, sua mãe, seus irmãos. Pois é, o pai ele teve doente, né? Mas graças a Deus fizeram lá uma série de exames com ele. Ele é cardíaco, né? Ele sofre do coração. Então, graças a Deus fizeram lá os exames com ele. Então, a última notícia que eu tive dele é que ele está bem. O Marco continua daquele jeito, não pegou Covid. Jordânia. Né? E você sabe por que geralmente, como a gente tem que fazer, né, passar álcool da mão, o Marco ele faz consumo do álcool por dentro. Já limpa o Covid ali. A Jordânia está bem. A Jordânia pegou o Covid. Pegou o Covid a Jordânia, o pai e a mãe e a Júlia, que é a filha da esse negócio do Covid... Mas assim, está todo mundo bem. Nós estamos vendo a possibilidade de ir lá esse ano, como eu falei para a sua esposa, de ir lá esse ano, né? Porque ano que vem a gente... nós somos orientados pela Bíblia a dizer assim, se Deus quiser, né? Porque Ele é quem está no controle de tudo. Ano que vem a gente vai fazer uma viagem, né? A gente vai para o continente africano, nós vamos para o Senegal, entendeu? Então nós queremos ir lá, coisa minha. Nós queremos ir lá, que é para
visitar eles e tudo mais, passar um momentinho com eles, até mesmo porque faz 8 anos que eu estou aqui e nunca mais eu voltei lá. Meu Deus, cara, muito tempo. Muito É, tempo. muito tempo. Mas assim, eles já vieram aqui já no Goiás, né? Aqui em Anápolis, Certo. aí. Mas é isso aí. Pô, Mas tá tudo bem. tu tá pertinho de papai aí, cara. Tu tá pertinho lá em Planaltina de Goiás. Tá pertinho. Pois Perto, é, não. ele mora onde? Aparecida? A, Não, a em Brasília. Planaltina de Goiás. Não, não. Planaltina. Planaltina de Goiás. Fica próximo, cara. Fica próximo de Planaltina, de Anápolis. Pois é, eu passei aí, lembrei de você, entendeu? A última vez aqui, nesse final de ano eu não sei, porque eu estou trabalhando demais, graças a Deus, e eu não sei como é que está a programação do final do ano na empresa lá. Você está Então, trabalhando com o quê? rapaz, eu sou formado em administração de empresas e trabalho numa almoxarifado, em uma empresa aqui conceituada, maravilhosa, cara, maravilhosa. É Havebook, o nome da Ah, empresa. É uma empresa alemã, de origem alemã e multinacional. Entendeu? Então, eu estou tentando ajudar lá a crescer, aprender o conceito da empresa lá, trabalhando numa almoxarifado tudo, né? Hoje não tem como fazer só uma coisa só, cara. Hoje eu tenho que fazer tudo, você tem que fazer tudo na empresa, graças a Deus. Enquanto Deus der saúde, eu vou fazer o trabalho. Fico feliz de conversar contigo, de a gente ter essa prosa aqui. Como eu falei para ti, nós vamos dividir ela em outras vezes. E eu queria encerrar, se você fizesse uma oração aí, uma que você já conhece, pessoal mesmo. É só oração eu pedindo a vou bênção de Deus fazer. para nós. Amém. Ó Deus, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso de partilha da tua palavra. Também tem essas dúvidas. Meu Deus, trabalhe na nossa vida, encha a nossa mente, o nosso coração com a tua palavra, meu Deus, de maneira que possamos levar a mensagem do teu evangelho para aqueles, meu Pai, ou que estão em dúvida, meu Pai, ou que não aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Pai Santo, eu quero colocar o Gilvan, a sua família nas tuas mãos, meu Deus. Toma de conta dele, meu Deus. Toma de conta da família dele. Toma de conta do trabalho dele. Provê, meu Deus. Provê o que eles precisam para viver dignamente. Pai Santo, eu coloco todos aqueles que vão ouvir, meu Pai, que vão ouvir tudo que foi tratado aqui, que essas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sejam despertadas, meu Pai, pela tua palavra, para que interajam com a tua palavra, para que busquem na tua palavra, para que se relacionem com Jesus Cristo, o seu Filho, meu Deus. Oh, meu Senhor, nos abençoa, nos protege e nos guarde, meu Pai. Entregamos a nossa vida ao Senhor. Entrega a vida do Gilvan, da sua família, do seu filho, a casa dele ao Senhor. Toma de conta de todos nós, meu Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pois é, meu querido, fica com Deus, viu? Cara, obrigado aí. Vamos marcar para a gente Fazer uma segunda fazer de parte aí, uma novo, segunda rodada. entendeu? Dessa vez você me fala, viu? Mas é bom é assim mesmo, assim que aí você vai se virando aí, né, não? Isso, a gente vai achar Mas uma foi bom. forma de ficar mais bacana, ficar mais interativo principalmente com os espectadores, entendeu? E a gente vai dar certo. É uma maneira de evangelizar, beleza? Sim, 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 exatamente. Vamos ver se a gente consegue marcar um assim com mais pessoas, entendeu? Seria Pois interessante as é, pessoas fazerem perguntas. E a pois gente vai é, tem ficando aqui uma, para. tem A uma, gente não sabe de eu acho tudo, que né? Mas o que a gente puder, a gente faz. eu gosto de polêmicas, eu gosto de polêmicas, É, e a gente pode agregar deixa eu ver como é que é o nome dele aqui, rapaz, ai meu Deus, é, Miguel Freire, lembra? sim. Miguel Freire, o ex-Frei Josias, a gente pode sapecar ele é polêmico pra caramba, entendeu? Ele saiu? Oh, faz tempo.
Entendeu? Psicólogo, olha, ele é psicólogo, viu? Então já te Não, prepara já. esses caras a gente tem que bater uns papos legal com eles aí. Então, faz o seguinte, vamos parar agora, senão vai ficar muito extenso aí. E aí Isso. depois a gente marca de novo e a gente reúne a galera mesmo e aí a gente Volta conversa para direitinho, sapecar um beleza? assunto aí bacana, então. Exatamente. Beleza, Preço? Meu irmão, Beleza, ó, Kiko? Deus fiquei abençoe, feliz meu querido. demais, viu? Falou, Vamos chamar tchau. também o Gilmar, entendeu? Vamos chamar o Gilmar, Gilmar Gilmar, também. Gilmar Gilmar da Gandaia, Gilmar. Tá igual o É o Marco lá, Gilmar só da... matando o Covid por dentro. Falou. Fica com Deus. Falou. Falou, rapaz, também.